num grande jogo dentro do Beira-Rio, o Vasco e Internacional ficam no 1-1 e depois da vinheta eu te conto um pouquinho mais sobre o jogo. E aí, gurizada, tudo bem? Vocês estão felizes com o resultado? Deixa eu falar que, pra mim, é muito pouco. Óbvio, sim, sendo bem sincero, eu creio que o Inter tivesse perdida, né? Porque sou gremista, não torço a favor. Até porque eu menti, sou só justo. Mas vamos lá, vamos falar um pouco desse belíssimo jogo, cara. Cara, belíssimo jogo. Se eu ficar olhando muito pra cima, não tem bola. Eu tô passando o Flamengo, o jogo do Flamengo já começou, eu preciso assistir. Então, cara, um embolou no outro e vai ir assim mesmo, beleza? Vamos lá, falar um pouco do jogo do jogo. Cara, o Vasco me parece estar encontrando uma ideia, cara. Eu foi o primeiro jogo contra o Botafogo que não tava indo, que pô, voltou mal, não voltou tão bem. Contra o Grêmio, fez uma belíssima apresentação. Jogando melhor que o Grêmio, mas aí também jogar melhor que o Grêmio pouco diz, porque hoje todo mundo joga melhor que o Grêmio. Ainda mais o Grêmio jogando fora, então não quer dizer muito. E hoje o Vasco fez bons 30 e poucos minutos, cara. Fizeram excelentes 30 e poucos minutos do Vasco. Com o que eu acho que é muito do modelo do Diniz. De toque, de aproximação, de jogo curto. Quando para transicionar também, o time do Diniz é muito bom. O time do Diniz com bola. Tem ideia, tem modelo, tem muita coisa. O time do Diniz é muito bom. Eventualmente eu vou ter minhas críticas a fazer ao time, ao seu time. Vamos lá. Dentro desse primeiro momento, o Vasco foi muito melhor que o Inter. Assim, o Vasco tinha as ações, o Vasco que chegava, o Vasco por lado, por dentro, obrigando inclusive o Rocher a fazer boas defesas. Assim, só o Vasco jogou. Primeiros 30, 35 minutos, só o Vasco jogou. Até que numa transição, com o Rian esse guri que é muito bom, inclusive, muito bom. O Vasco faz 1-0. A partir do momento que o Vasco faz 1-0, o jogo ele começa a se inverter. Que o Vasco faz 1-0, acho que bate o senso de urgência no Inter, a torcida também em cima já pra. Porque o desempenho até aquele momento era muito ruim do Internacional. E beleza, se propôs a. Vou marcar no bloco médio e baixo e vou transicionar em cima do Vasco, que vai ter a bola. É até uma estratégia justa e que eu provavelmente adotaria contra o Diniz. Só que o Inter nem isso tinha, o Inter não podia nem transicionar. O Inter ele logo perdia a bola e dava pro Vasco de volta. A partir do 1-0, bate o senso de urgência e o Inter começa a ele jogar. Daí começa um festival de chances do Inter. Porque assim, o Vasco, quando ele subia para pressionar o Inter, ele pressionava bem. A pressão dentro dos encaixes eram muito bem feitas. E o Vasco muitas vezes conseguia recuperar essa bola no campo de ataque. Agora, o Vasco protegendo a área, meu amigo, que desespero. Eu acho que não é nem técnico, tático isso. Eu acho também um pouco de falta de confiança. Que todos os zagueiros do Vasco, eu comentei um pouco isso no vídeo do jogo do Grêmio, estão sem confiança, todos eles. Se ia fazer ruim, tá tomando porrada. Sim, nenhum deles tem muita confiança, então eu acho que eles defendem uma hora muito por causa dessa falta de confiança, que hoje é instalada no Vasco. E, cara, começa um festival daí. Dos 30 pra frente, cara, é um festival de chances do Inter, assim. Do Inter do mais próximo do que a gente viu. Já, dos melhores momentos do Inter. Um Inter que pressionava, um Inter que não deixou o adversário respirar, de uma pressão pós-perda muito grande. E conseguia trabalhar a bola. Lógico, principalmente o que saía dos pés do Patrick, né? De jogada, principalmente dos pés do Patrick. E tem muita bola, muita chance, muita chance. O Carboneiro muda o jogo, eu não entendi até agora o porquê do Carboneiro hoje ser reserva, tá? Porque o Carboneiro, todo jogo que ele entra, ele muda o Inter. Então, assim, não me faz muito sentido o Carboneiro ser reserva. E, pô, uma pressão desgraçada, o Inter dando muito azar, porque a gente teve 4 bolas na trave no jogo. Então, tipo assim, muito azar do Inter, porque o Inter podia ter tranquilamente ganho esse jogo a partir dos 35 minutos. Também por uma defesa do Vasco, já comentei aqui. Mas, pô, sim, uma pressão. Aí, pô, e os azar também da vida, né? Que o Vasco aí não tem, né? O Vasco tem. Que, pô, o Vasco legal, controle do jogo, aí o Léo Jardim, não sei se ele vai fazer uma cera, se ele sentiu realmente as costas. Ele cai no chão, fica um tempo no chão. O árbitro do jogo é o único árbitro que pune o goleiro por cera e ele expulsou o Léo Jardim. Na primeira bola chutada ao gol com o goleiro que entrou,
gol do Inter, gol do Carboneiro, e o Vasco de novo toma um gol no fim do jogo, assim como aconteceu contra o Grêmio, tomou gol de empate no fim do jogo. Então, assim, o Inter merecia perder? Não, o Inter merecia, inclusive, vencer pelos seus 35 minutos, pós 35 minutos do primeiro tempo. Mas, assim, é de uma crueldade com o Vasco, que, de novo, tinha o resultado na mão até os 40 e poucos do segundo tempo. E toma um empate, que assim como aconteceu contra o Grêmio, aconteceu contra o Inter. Então, assim, fica o gosto ruim pros dois lados, assim. Eu acho que o Inter fica o gosto ruim porque teve volume para fazer o virar o jogo e ganhar o jogo do Vasco em casa. E perder e um tropeço em casa é difícil, ainda mais contra o time que tá brigando lá embaixo. E por Vasco também, do tipo, meu, de novo eu tava com essa na mão até o fim do jogo. E, pô, numa bobeira eu deixei escapar, assim. Então eu acho que fica a lição pros dois. Eu acho que os dois tiveram bons momentos que podem ficar de exemplo pro restante da temporada. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis.